Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar agora um pouco sobre o cálculo de derivadas. Sempre lembrando que temos duas proposições bem importantes, certo? Aquela que calcula a derivada de um produto de funções, lembre que dá dois termos, deriva a primeira, a segunda fica tranquila, mas agora a primeira fica tranquila, deriva a segunda. E a outra é a derivada da função composta. Derivamos a função por fora e depois derivamos por dentro. Certinho? Então, gente, vamos lá, simbora. Para começar, vamos tentar calcular uma derivada. Na verdade, esta aula praticamente vai ser uma fixação desses exemplos aqui. Tudo bem, tem suas variantes, suas coisinhas, mas o que eu quero que fixem bem é aquela regra tanto da função composta quanto do produto de funções. Então, para isso, vamos então pedir que calcule a derivada de a função f de x igual a tangente de x. Alguém vai perguntar, mas peraí. Ricardo, cadê aqui a função composta? Eu não estou vendo. E aliás, cadê o produto de funções? Não estou vendo. Aliás, tangente, como eu vou calcular isso? Usando a definição? Bom, você pode usar a definição, mas neste caso, como falamos, vamos usar o produto de funções. Mas, para isso, então, vamos ver a definição da tangente. Nós sabemos que, então, a derivada da tangente vai ser que? A derivada do seno dividido por cosseno. E aqui que vem uma coisa também fundamental. Nós não temos uma expressão para derivar de um quociente. Aliás, alguém que já viu alguns livros vai ver que tem toda uma expressão para derivar de um quociente, nem uma fórmula. Eu sou contra a questão de decorar fórmulas. Como vocês já viram, estamos trabalhando tudo um processo dedutivo, lógico-construtivo. Então, gente, como que a gente faria isto? Bom, usemos nossa espada do Thundercats e agora vamos ver a nossa jogada de mestre, que vai ser, simples, observem aqui nessa expressão, eu vou escrever então a derivada tangente como a derivada do seno que está aqui vezes cosseno elevado a menos 1. Tá vendo? Aparece um produto agora. Mas temos isto, né? Mas não tem problema, gente. Nós temos nosso produto de funções aí. É sim ou não? Claro que sim, né? Tudo bem, né? Essa funçãozinha vai dar um pouquinho mais de trabalho. Derivada de 1 sobre cosseno de x, com certeza vai dar um trabalho. Mas eu quero então agora que aqui vocês apliquem a regra do produto. Só como ficaria, tá bom? Não estou pedindo que calculem como vai ficar a derivada de cada um. Só como ficaria. Tá? Então, uma pequena pausa agora já. Okidoki. Como que ficou? Vejamos. Isso mesmo. Deriva a primeira, não mexo na segunda, mas agora a primeira está tranquilinha, né? E agora vou derivar na segunda. Pronto. É a regra do produto. É como quando o menino tem duas namoradas, né? Primeiro vai dar um beijinho numa, a outra fica aí, mas agora a outra já está tranquila, né? Com um carinho recebido, e aí ele vai dar um beijinho para a segunda, tá? É isso mesmo, tá? Regra do produto tem duas resultados, dois termos, né? Aqui e aqui, tá? É importante. Bom, como a gente vimos, né? Essa derivada do seno, é facílima. Esse é cosseno, com sinal positivo. Cosseno menos 1, então vai ficar cosseno. Essa parte já estou vendo como vai ficar, né? Seno por aqui, mas a questão é como calculo isto. Que a derivada de cosseno elevado a menos 1, quer dizer, 1 sobre cosseno. Aliás, 1 sobre cosseno é a secante. Então, isto, na verdade, representa a derivada secante. Então, como calculamos isto? Eis aí que entra a função composta, a derivada da função composta.
Eu vou falar, mas como que função composta? Calma. Nós temos isso, né? Para enxergar melhor, vamos então usar nossos símbolos de agrupação. Quer dizer, a derivada do cosseno menos 1 vai ser derivada, abre parênteses, cosseno de x dentro e isso elevado a menos 1. Então isto é como se fosse 1 sobre x, né? Claro, e a função cosseno? Tem função composta sim. E o que fala a regra? Deriva por fora, então o que está por fora? A menos 1. E quando está menos 1, a regra é esse menos 1 ds, ds, e aí, então, tem que subtrair aqui, ficaria menos 1, menos 2, não mexe aqui ainda, né? Então ficaria menos 1 vezes cosseno de x a menos 2, vezes, agora sim, derivamos a função que está por dentro, que é cosseno, né? Vezes a derivada do cosseno, que é o seno. Então, essa vem a primeira parte. Essa parte é delicada, né? O menos 1 desceu. A função se mexer está aqui, elevado a menos 2, porque subtrai, né? Então, isto é a derivada de f com respeito de g, na notação que a gente usou, na proposição, vezes, agora a derivada da função que está dentro. A derivada do cosseno é menos seno. Pronto. Se a gente segue essas regras, não vai ter muito problema. E, na verdade, a derivada é simples, é só seguir a regra. Pronto, por isso que vamos treinar muitas vezes isto, até vocês acostumarem, talvez até enjoarem, né? Mas vale a pena, vale a pena. Agora vamos ter que simplificar, né? Então temos menos 1, com esse menos vai dar mais, ótimo, vai dar mais. E aqui temos um cosseno a menos 2, então um desses cossenos vai ficar 1 sobre cosseno, fica secante. E outro cosseno passa a dividir aqui, então ficou secante. E seno dividido por cosseno, tudo vira tangente aqui. Então vai ficar secante vezes tangente. Secante vezes tangente. Isso mesmo. Não tem truque, gente. É isso mesmo. Bom, continuemos. Quer dizer, a derivada da secante é secante vezes tangente. Isso mesmo. É interessante, né? Não, saiu a derivada da secante aqui. Colocando, então, esse resultado na nossa derivada tangente, que é aquela que a gente quer calcular, e, obviamente, colocando já o resultado, né? Que é a derivada do seno com respeito de x é cosseno, tá? Já colocando aqui secante vezes tangente, que é esse resultadinho aqui, né? Vezes o seno. Agora podemos, sim, simplificar, né? Cosseno de x vezes cosseno menos 1 de x, tudo isso vai dar 1. Seno secante é 1 sobre cosseno. Então, seno vezes, dividido por cosseno dá tangente. Com essa tangente vai dar tangente quadrado. Então, vai dar 1 mais tangente quadrado. Só que, gente, essa é uma identidade trigonométrica pitagórica. Quanto que vale 1 mais tangente quadrado? Gente, tem que afinar, né? Sua base trigonométrica, sua base das identidades pitagóricas trigonométricas e também das hiperbólicas. A gente trabalha tudo isso, né? Isto dá secante ao quadrado. Então, né? Chegamos na resposta que queríamos e ainda ganhamos de brinde a derivada da secante, porque cosseno x a menos 1 é a secante. Então, resumamos tudo isso aqui. Resumindo, a derivada da tangente, secante quadrado. E a derivada secante é secante vezes tangente. Pronto, como está no requadrinho, é para vocês reservarem, colocarem em um lugarzinho especial. Tá bom? Alguma dificuldade? Bom, teve as suas coisinhas, mas não está fora do nosso alcance, não está fora do vosso alcance. Então, para fixar melhor, agora encontrem a derivada da cotangente. Aí, vocês vão dar um bom trabalhinho agora e tentem chegar até onde puder. Vão até onde puder. Vai embora, gente. Vai embora. Certo? Vamos dar uma pausa. Uma boa pausa já. Agora, trabalhando. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okidoki.
da definição da cotangente, é isso mesmo, né? Cotangente vai ser agora cosseno dividido por seno. Nossa jogada de mestre, que acho que todo mundo já fez, né? Essa parte é só seguir a receita. Então, aqui ficaria a jogada do mestre, nos dá que a derivada cotangente, então, vai ser a derivada cosseno com um seno elevado a menos 1 agora. Nós, novamente, né, não precisamos da fórmula do quociente. É só escrever desse jeito, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar a regra do produto e da função composta, né? Bom, imagino que aqui vocês já fizeram. E para quem não fez uma pausinha rápida. Agora já. Okidoki. Deriva a primeira, essa fica, mas agora esse fica, deriva essa partinha, né? Isso daí. Essa derivada eu sei, observem que aqui temos que tomar cuidado com o sinal, né? Aqui, já sei, né? Aqui vai ficar menos, tá bem. Aqui já sei como vai ficando, já. Só cuidadinho com o sinal. Só que aqui, novamente, né? Esta parte daqui, tenho que usar o quê? Para calcular isto, nós precisamos... mas 1 sobre seno é a cossecante. 1 sobre o seno, 1 sobre seno, o seno a menos 1 de x, é a cossecante. Então, nós precisamos calcular a derivada cossecante. Essa derivada já sabemos, vale que coisa? Vale menos seno. Com esse seno aqui vai dar tudo menos 1. Não deveria ter falado. Já dei spoiler. A secretária está fazendo um sinal de negativo, né? Dedinho para baixo. Mas foi sem querer querendo, como falam por aí. Bom, paciência, né? Continuemos. Agora então, mas secretária, fique tranquila. Agora vou mandar o pessoalzinho trabalhar isto sozinhos. Usando o quê? A regra da função composta. Então, é agora com vocês, gente. Já, com cuidado e tentem chegar até onde puder. Agora, trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okidoki. Temos assim então, para visualizar melhor, né? Porque às vezes o pessoal aqui se confunde quando vê esse menos 1, né? Colocamos o parênteses. Agora sim, a função que está por dentro é o seno e a que está por fora é 1 sobre x. Derivando 1 sobre x vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso daí. Tem um menos, né? Excelente. E a derivada, agora sim, vezes a derivada do seno, que a derivada do seno é cosseno de x. O que vamos fazer? Um desses senos que está elevado a menos 2, né? Então vai ser um desses senos elevado a menos 1, vira cossecante. O outro vai ficar aqui dividindo o cosseno, porque cosseno dividido por seno, não é mais do que isso, né? Não é mais do que a cotangente. Então aqui ficaria cossecante com a cotangente. Vejamos, e o sinal menos. Menos cossecante vezes a cotangente. Que beleza, né? Então, já acabamos de calcular a derivada da cossecante, que vai dar menos cossecante vezes cotangente. E esse resultadinho aí, vamos colocar onde? Isto na derivada da cotangente, que já a gente decompôs, né? Temos aí uma soma, temos dois termos aí. Isso, então, a derivada da cotangente vai ser... Aqui já derivamos o cosseno com menos seno, como a gente... essa parte que deu spoiler, a secretaria está lembrando com o dedinho, né? Fazendo... Então aqui vai dar seno com seno menos 1, tudo isso dá 1. Com esse sinal aqui vai dar menos 1, tudo isso deu menos 1. E agora aqui teríamos menos para fora e um cossecante. Que legal, né? Cossecante é 1 sobre seno, cosseno sobre seno é a cotangente, então aqui vai ficar menos, olha, menos cotangente quadrado. Então aqui ficou menos 1, menos cotangente quadrado. Vamos colocar um menos tudo em evidência e vai ficar então 1 mais
abre parênteses, obviamente, né? 1 mais cotangente ao quadrado. E cotangente, esse 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. Só que como aqui tinha um menos, aqui também tem que ter esse menos, né? Então temos com a cossecante ao quadrado. Uau! Excelente, excelentão. Muito bom, muito bom. Quer dizer, resumindo, novamente, né? A derivada cotangente é menos cossecante, claro, está aqui. E a derivada da cossecante é menos cossecante cotangente. Tá aí. Tá no requadrinho bonitinho, né? Com fundinho bonitinho. Então, anotem em um lugar especial. Vocês estão vendo que já estamos construindo várias derivadas. Estamos, isso que com uma coisa que eu gosto de fazer, estamos construindo nossa própria tabela de derivadas básicas. Bom, aqui podemos parar, a não ser que eu falei com a secretária, sim, que vocês precisam treinar mais. Então, vamos agora, para continuar treinando isto, né, que aqui está embutido o produto quanto à função composta. Agora vamos com as funções hiperbólicas. Por exemplo, comecem com a tangente hiperbólica. Agora se imaginam que vocês vão tentar fazer sozinhos até, né, conseguir. Pode ser que por aí vocês algumas coisinhas errem, né, mas é normal. Não esqueçam que as derivadas não têm troca de sinal, nenhuma delas, né? Não tem troca de sinal, porém, a identidade trigonométrica pitagórica muda. No caso das hiperbólicas, nós temos cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. E isso faz com que as relações de tangente hiperbólica com secante hiperbólica mudem de sinal por aí. Então, com cuidado nessas observações e vocês com certeza chegam já. Então, trabalhando agora, vai embora! Sim! Okidoki, okidoki. Notando, já sabemos, né? Aqui seria tipo, só passar. Não, mas vamos explicar para fixar mais, né? Tangente escrevo como tangente hiperbólica, eu escrevo como seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. A nossa jogada do mestre, quando eu tenho quocientes, a gente escreve isto como um produto, né? E ficou agora a função composta. Derivando aí, pega a primeira, a segunda fica observando, mas agora a primeira fica aí observando e deriva a segunda e temos isto de aqui. Derivado seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, que com esse aqui já deu também. Já vi, não vou dar spoiler, a secretária está olhando a ver se eu dou spoiler, mas não vou dar. Mas já dá para vocês, alunos expertos já sabem, né? Agora aqui ficou seno hiperbólico e só restaria calcular esta derivada que não é mais do que a secante hiperbólica. Então, a derivada secante hiperbólica é o que nós precisamos calcular. Como? Usando a função composta. Pronto, né? Usando a função composta. Temos a derivada do cosseno hiperbólico, então escrevemos desse jeitinho, né? Quando a gente já tem treino, já vai embora. Mas como estamos começando, estamos escrevendo tudo delicadinho, com cuidado, né? Com muito cuidado. Esse é menos 1 desse e fica o cosseno hiperbólico elevado a menos 2 de x, né? E vezes a derivada do cosseno hiperbólico. Isso. Esta é a primeira parte. A derivada por fora. E a derivada que está por dentro, a derivada do cosseno hiperbólico, é o seno hiperbólico. Pronto. Aqui ainda temos como arrumar um pouquinho, né? Um cosseno que está 1 sobre cosseno hiperbólico aqui, passa para aqui, e aqui vai ficar tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica, né? E um outro cosseno vai ficar secante hiperbólica. Então vai ficar secante hiperbólica vezes tangente hiperbólica, só que tem um sinal menos. A diferença do que a gente tinha feito na aula, nas outros exercícios, né? Aqui temos então que a derivada da secante hiperbólica é menos secante hiperbólica de x vezes tangente hiperbólica de x. Prontos. Aí, né? Resultadinho que vamos colocar então na nossa expressão
grandona, né? Aqui já deu para ver todo mundo, né? Como se tivesse x vezes x a menos 1, tudo isso vai dar 1. Essa partinha dá 1. E aqui tem um menos. A secante hiperbólica, 1 sobre cosseno hiperbólico, com esse daqui, seno hiperbólico, vai ficar então tangente hiperbólico. Com essa outra tangente hiperbólica, vai ficar tangente hiperbólica ao quadrado, sem esquecer do sinal menos. Então ficaria 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado. E isso daí é, em termos de secante hiperbólica, isso, secante hiperbólica de x. Então já temos como colocar nosso resumo, né? Para nosso resumo, pegamos este daqui com esse daqui, que é a derivada tangente hiperbólica é a secante hiperbólica de x, e a derivada da secante hiperbólica vai dar menos secante hiperbólica por tangente. Então, nosso resumo está aqui. Novamente no quadrinho. Então, vai para aquela listinha, né? Nossa tabela está crescendo. Bom, gente, vamos uma mais. Eu sei, vocês estão cansados, mas temos que nos esforçar. A gente se esforça para construir nossa nação, né? Para melhorar a sociedade. E esforçar-se é bom. Lembrem, 6 dias trabalharás é muito bom quando a gente está trabalhando. É uma benção mesmo. Então, bora, façam isso. Vai ser rápido, né? Porque agora estão craques. Encontre a derivada de a cotangente hiperbólica de x. Simples. Da definição. Bom, vou deixar vocês fazendo isso e vai com tudo até onde chegar. Tá bom? Vou dar uma boa pausa e vocês que vão. Certinho? Bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okidoki. Voltando, minha gente, nós temos a cotangente é cotangente hiperbólica vai ser o cosseno hiperbólico de x dividido pelo seno hiperbólico de x. Sendo assim, nossa jogada mestre, o que é quociente, transformamos em produto. E aqui, se aplicamos a regra do produto, esta partinha daqui já sabemos o que vai dar, né? Não tem cuidado senão aqui quando é função hiperbólica, né? Não vou dar spoiler porque já está a secretária com um carão olhando, esperando, né? E aqui seria o problema, calcular a derivada seno hiperbólico de elevado a menos 1 de x. 1 sobre o seno hiperbólico de x. 1 sobre o seno hiperbólico de x é a cosecante hiperbólica de x. Então, precisamos calcular isso. Como? Usando que? A derivada da função composta. Então, vamos lá, né? Se for de praxe, menos 1, já estamos craque, nós escrevemos assim, para poder visualizar quem que é a função que está por dentro e quem por fora. Esse menos 1 desce e fica seno hiperbólico de x elevado a menos 2. Essa partinha, né? E o menos está aí, porque o menos 1 desceu, né? Vezes, agora sim, a derivada que está por dentro. A derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Essa é a regra da função composta. Arrumando, né? Emprestando um dos senos que está aqui embaixo, passa para aqui, aqui vai ficar que coisa? A cotangente hiperbólica, e aqui vai ficar a cosecante hiperbólica, sem esquecer do sinal. Então vai ficar menos cosecante hiperbólica vezes cotangente hiperbólica. Esta seria a derivada da cosecante hiperbólica. Temos e aquela que precisamos para colocar na nossa expressãozão. Está aqui, né? O resultado, menos cosecante hiperbólica. Aqui temos, aqui vai dar seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Aqui tudo isso dá 1. Né? Vai dar 1. Aqui mais, aqui esse cosseno com a cosecante, que é 1 sobre seno hiperbólico. Então vai ficar cotangente hiperbólica, com essa cotangente hiperbólica, vai ficar cotangente hiperbólica ao quadrado, com esse menos. Então vamos ver o que deu. Aqui deu 1 menos cotangente hiperbólica ao quadrado. Esse daí. E quando a gente aplica as identidades trigonométricas pitagóricas, com cuidado, sempre com sinal, isso vai dar menos cosecante hiperbólica de x ao quadrado, né? Cosecante hiperbólica ao quadrado de x.
Eu falei muito cuidado com o sinal, porque justamente aqui dá um sinal negativo, né? Da identidade trigonométrica, hiperbólica, pitagórica, para as funções cotangente e cossecante. Bom, se assim já obtivemos nosso resultado e temos aqui nosso resultadinho, então podemos fazer nosso resumo das nossas atividades, né? Fala que a derivada da cotangente hiperbólica é menos cossecante hiperbólica de x. Tá aí, vai para o requadrinho, para aquele lugar, né? A galeria da honra. E a derivada de 1 sobre seno hiperbólico de x, que é a cossecante de x, é menos cossecante hiperbólico vezes cotangente hiperbólica x. Pronto, já temos tudo quase aí, né? Na verdade, já temos bem treinado nossa regra do produto e nossa a regra da função composta, trabalhando casos de funções que são conhecidas, que aparecem agora numa tabela. Quer dizer, vamos ver o que a gente mais ou menos fez, né? Então, todo isso vai e vem. Nós calculamos as derivadas da tangente, secante, cotangente e cossecante. E também as derivadas das funções hiperbólicas associadas. Tangente hiperbólica, secante hiperbólica, cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólico. Também temos que lembrar que tudo isso só foi usando duas regras, duas proposições. A regra do produto e a proposição da função composta. Gente, só isso e construímos muito, tá bom? Não precisamos encher de fórmulas na nossa cabecinha, não. Bom, Shalom. Se for vontade do nosso bom Deus, a gente se vê na aula que vem. Até mais.